Pessoal, então, dando continuidade aqui ao nosso curso de microcontrolador AVR, nós estamos falando do conversor AD, tá? Então, eu falei para vocês aqui, ó, no vídeo passado, eu falei para vocês dessa parte da lógica de conversão, de aproximação sucessiva, né? Falei para vocês que também existe o de aproximação, o conversor de aproximação progressiva, tá? Que é muito lento, né? Então, hoje em dia, todos os conversores AD são de aproximação sucessiva, né? Todo ADC tem um DAC dentro. Expliquei essa parte para vocês. Também possui aqui um comparador de precisão. Falei para vocês também aqui do sistema de referência, né? Que a gente pode ter a referência externa, uma referência que é a referência externa, que pode ser a própria alimentação do microcontrolador, a referência interna de 2,6 volts, e uma referência externa, que pode ser um chip dedicado, né, para você atingir aí uma maior precisão e exatidão na sua medida. Tá? Aliás, a gente tem que falar para vocês também um conceito que muita gente confunde, tá? Infelizmente o pessoal confunde. Então, qual que é a diferença entre precisão e exatidão, tá? Existe as pessoas confundem o conceito. Então, eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira com vocês, né? Vamos fazer o seguinte, ó. O que seria aqui, ó? Peraí, vamos ver como é que a gente faz isso. Imagina que eu tenho um círculo, tá? E eu tenho um ponto aqui, ó, que eu tenho que atingir, ó. Eu tenho que atingir. Imagina que isso aqui é um disco, né? E eu tenho que atingir dardos aqui nesse disco, tá? Que o centro é essa parte vermelha que está aqui. Se eu, por exemplo, pegar e atingir os dardos, né, vários dardos aqui, ó, nessa região, muito próximo um do outro, né? Se eu atingir vários dardos aqui, embora não esteja no centro, eu posso dizer que essas medidas são precisas, porém não são exatas. Tá? Então, muitas medidas próximas, né, são precisas, porém não são exatas. Tá? Então, o conceito de precisão está muito relacionado com repetibilidade. Né? Então, eu estou medindo uma pilha. Estou medindo uma pilha, e essa pilha é de 1,5 volt, só que ela dá 1,6 em todas as medidas. O meu instrumento, então, ele é um instrumento preciso, porém ele não é um instrumento exato. Tá? Já se eu pegar e tiver medições, por exemplo, assim, ó, mais ou menos dessa forma, podem estar até mais afastadas, né? Mas a média vai dar bem no centro. Então eu posso dizer que o meu sistema que está medindo, ele é um sistema que tem uma medição exata, porém não é tão preciso. Tá? Então o conceito aqui de precisão e de exatidão são bastante diferentes. Né? Um instrumento que é preciso e um instrumento que é exato, aí ele tem essas duas características. Então ele teria, por exemplo, uma coisa assim, ó, né? Ó, ele estaria pontos próximos, e
também estaria bem no centro do meu círculo, tá ok? Então aí é um sistema ou um equipamento, né, que tem uma medição precisa e exata. Então a gente tem esse conceito que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de medições, tá? Bom, então voltando aqui ó, ao nosso diagrama de blocos do nosso conversor AD, falta explicar para vocês que nós temos aqui um bloco, né, de entradas analógicas. Tá? Essas entradas podem variar, podem ter mais entradas ou menos entradas. Tá? Isso vai depender do microcontrolador que você está utilizando. Aqui no caso é um Atmega 16, mas por exemplo no Atmega que é usado no Arduino pode ter mais entradas. O Atmega 328, se não me engano, ele tem mais entradas, mais do que 8. Tá? Então, o que vai mudar são essas entradas aqui. E veja que eu tenho um MUX. Né? O que é um MUX? Um MUX analógico. Ele é um circuito, né, que vai selecionar, né, ele vai ter várias entradas e apenas uma saída. Né? De acordo com o sinal que você injetar aqui no controle do MUX, ele vai selecionar a entrada adequada para ter esse sinal na saída. Tá? Então, se eu, por exemplo, jogar aqui, né, um controle igual a 000, eu vou entrar com a entrada ADC0. Se eu injetar aqui 001, eu vou selecionar a entrada ADC1. Se eu colocar aqui um controle 111, eu vou entrar por consequência a entrada ADC7. Tudo bem? Então veja que eu tenho que ter 3 bits de controle para poder selecionar todas essas entradas aqui. Tá ok? Fora isso, a gente teria uma outra entrada virtual, né, porque ela está interna ao microcontrolador, que é chamado de referência. Né? Às vezes, para você utilizar essa entrada como calibração do teu sistema de medição. Ok? Então, essa saída do teu MUX vai para um outro MUX, tá? Onde você pode aplicar o sinal diretamente do teu MUX na entrada não inversora do teu comparador, ou você pode pegar a saída do teu MUX amplificada. Tá? Então veja que ele tem aqui um amplificador com ganho variável. Tá? Então eu posso, por exemplo, aplicar aqui um ganho na entrada que eu estou selecionando. E através desse segundo MUX, eu seleciono se eu quero a entrada sem nenhum ganho ou com ganho. Tá ok? Então, esse é o processo aqui, né, de funcionamento do conversor ADC. Bom, agora existe um conceito muito interessante, que é o conceito de 1LSB. Tá? O que é um LSB? A gente pode explicar esse parâmetro, esse conceito, da seguinte forma. Um LSB representa a menor tensão injetada em um ADC para que a saída dele varie em 1 bit. Tá? Então, em termos práticos, significa o seguinte, a tensão que você vai jogar dentro do teu conversor analógico digital, dentro do teu ADC, de modo que a saída varie em 1 bit. Não importa se ela está em 0 e variou em 1, né? Ou de 5 variou para 6. Mas o acréscimo, né, o delta de variação foi de apenas 1 bit. Então aquela tensão que foi responsável por variar em 1 bit é chamado de um LSB. E é importante que a gente saiba quanto que vale essa tensão. Então, para isso, para a gente poder calcular esse valor, a gente tem que ter em mente alguns conceitos. Né? Então, nós temos que saber, primeiro, qual que é a tensão de referência positiva. Nós já falamos para vocês. Tá? A tensão de referência que pode ser 5 volts, pode ser a tensão de alimentação da tua placa,
né? Pode ser um chip dedicado, né, para o conversor AD. Nós também temos que saber a referência negativa, que normalmente é o GND. Tá? E aí, a partir daí, a gente faz o cálculo de um LSB. Então, o que é o cálculo? É a tensão de referência menos a tensão de referência negativa. Então, dividido, então a tensão de referência positiva menos a negativa, dividido por 2 elevado a n, onde o n é um número de bits do conversor AD. Tá? Então, no meu caso, né, o caso que a gente está usando aqui do Atmega 16, o AVR, né, os microcontroladores AVR, todos têm um conversor AD de 10 bits. Então, veja bem, esse 2 elevado a 10 vai dar 1024. Tá? Então, se eu pegar 5 volts, que é a tensão de referência positiva, menos 0, dá 5, dividido por 1024, vai ter uma tensão, então, de 4,88 milivolts. Aproximadamente 4,9 milivolts. Ok? O que representa, então, esse 4,9 milivolts? Ele representa a tensão necessária para eu injetar no meu ADC para que a saída varie em 1 bit. Tá? Então, em termos práticos, imagina que o teu conversor AD está recebendo 0 volts. Né? Teoricamente 0 volts, idealmente. Na saída, os bits todos estarão em nível lógico 0. Né? Por exemplo, 000. Ou 10 bits, né? Os 10 bits em 0. Se eu chegar com um voltímetro não, se eu chegar, né, com uma fonte muito precisa e eu ajustar a minha fonte para 4,9 milivolts, né, aproximadamente esse valor, e eu colocar isso na entrada do meu conversor AD, na saída eu vou ter 1 bit subindo. Então, se ele estava os 10 bits em 0, agora eu vou ter 9 bits em 0, e o bit menos significativo em nível lógico 1. E assim por diante. Então, isso representa, né, o que nós chamamos de um LSB. Né? Através de um LSB, eu posso, então, calcular, né, o valor de saída do meu conversor AD. Tá? Como é que a gente faz esse cálculo? Olha só. Esse cálculo significa a tensão de entrada que eu estou aplicando no meu ADC, vezes 1024, dividido pela tensão de referência. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter exatamente um número, né, em binário, né, um número que está sendo gerado lá no nosso conversor AD. Tá, ok? Então eu consigo fazer esse cálculo aí. Por exemplo, vamos imaginar que aqui no meu conversor AD eu estou trabalhando aqui em 0 e 5 volts de tensão de referência. Se eu injetar 2,5 volts, né, então eu vou ter 2,5 volts dividido pela tensão de referência que é 5. Essa razão vai dar meio. Meio vezes 1024 vai dar 512. Então o valor do conversor AD será 512. Tá? Se eu aplicar então 2,5 volts. Isso daqui a gente já pode estar observando, ó, aqui, pessoal. Ó. Aqui eu já tenho lá no meu display, ó, 514, 513. Tá? Por quê? Porque o potenciômetro, aqui, ó, esse potenciômetro aqui, o trimpote, ele está ajustado aproximadamente no meio da faixa. Deve estar jogando aí aproximadamente 2,5 volts, né? A gente pode até... Ó, podemos medir aqui, ó. Podemos medir aqui, ó, tensão. Então, eu estou medindo a tensão aqui, ó, no pino PA0. Estou com 2,53 volts, ó. Um pouquinho a mais de 2,5, né? Com isso, ó, eu tenho aqui 514, tá? Então, ó, né, eu estou jogando 2,53 volts vezes 1024 dividido por tensão de referência vai dar aqui os 514 lá do display. Bom, beleza. Agora,
a gente estava até aqui falando de partes teóricas, né, de assuntos teóricos. Agora vamos mais para uma parte de aplicação. Como é que a gente pode, por exemplo, especificar, né, como é que a gente pode trabalhar com o sinal que está sendo medido no nosso conversor AD? Tá? Então, assim, imagina que você tem lá um sensor de temperatura, você tem um sensor de pressão, e você está fazendo um equipamento que meça essas grandezas físicas. Você tem que ter aí em mente que o teu equipamento que você está projetando, ele tem que ter uma faixa de medição. E isso deve constar no manual do equipamento. Tá? Então, se por exemplo a gente pegar aqui, ó, se eu, por exemplo, pegar aqui, vou pegar um exemplo de um multímetro, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo. Cadê aqui o multímetro? Ó. Pessoal, esse multímetro aqui, ó, tá? Que é um multímetro aqui da Keysight, ó. Então, ele tem um manual, certo? Se eu chegar, por exemplo, aqui, ó, o modelo dele é U1233A. Vamos pegar aqui, ó, manual. Vamos pegar aqui o manual dele aqui, ó. Então tá aí, ó. Tô baixando o manual. Por que eu tô querendo mostrar isso para vocês, pessoal? Pelo seguinte motivo. Quando a gente faz um equipamento, né, a gente tem que especificar a faixa de medição dele. Tá? A gente tem que medir, por exemplo, a faixa de medição. Então tá aqui, ó, por exemplo, ó, o display dele, tá? Eu preciso achar aqui o ponto de as especificações. Normalmente vai estar no final, né? Vamos procurar aqui no final. Aqui, ó. Vou pegar aqui uma especificação. Ó, então aqui, pessoal, só um exemplo que a gente pode estar falando, ó. De repente eu acho aqui uma faixa. Aqui, ó, tensão. Tensão AC, quero tensão DC. Tá aqui, ó. Tensão DC. Aqui é corrente. Corrente. Cadê a tensão aqui? Ó. Tensão DC. Tá? Então, esse equipamento aqui, pessoal, olha só. Esse equipamento aqui, ó. Eu coloco ele aqui na faixa de tensão, tá? Ó, de tensão. E ele tem escalas. Eu vou apertar aqui, ó, na escala dele, ó, tá? Ele tem escalas que eu vou selecionando, tá? Então, essas escalas estão aqui, ó. Ela pode ser 600 volts, né? Pode ser 60 volts, pode ser 6 volts, fundo de escala, hein? E pode ser 600 milivolts. Então, significa, por exemplo, que nessa escala aqui de 6 volts, né? Significa que ele consegue, ó, medir, né? Se eu colocar aqui na escala de 6 volts, vamos colocar aqui, ó. Ó, nessa escala aqui, ó, esse dígito aqui, o dígito mais significativo, ele vai até 6 volts. Aqui. Esse número não vai para 7. O número maior aqui vai para 6 volts. E os demais, esses outros números aqui, ó, eles vão variar, ó, 0 em 1 milivolt. Ó. Então, esse número aqui, onde eu estou mostrando com o mouse, ó, deixa eu ampliar para vocês aqui. Ó. A gente tem aqui esse número, ó, que pode variar até 6, e esses 3 vão variar de 1 em 1. Tá? Sendo que a resolução menor dele aqui é de 1 milivolt. Tá? Então, veja que para cada escala, eu tenho um fundo de escala. Eu tenho um fundo, a maior medida que ele faz. Então, quando vocês forem especificar, entendeu, um equipamento, vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que especificar no produto de vocês qual que é a faixa de medição dele. Então, e aí, nesse caso, vocês vão fazer o seguinte. Nesse caso, vocês vão pegar e vão especificar
o fundo de escala que depende, quer dizer, diretamente proporcional ao número de bits do conversor AD. Então, se eu tenho um conversor AD de 10 bits, né, 10 bits eu chego de 0 a 1023. Então, eu estou na escala de milhar. Então, significa que eu posso ter aqui um número, né, um dígito mais significativo e mais 3 dígitos menos significativos. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, quero medir temperatura, eu posso, por exemplo, fazer uma escala de 0 a 100 graus com resolução de 0,1 grau. Né? Se eu quero, por exemplo, medir tensão, eu posso fazer de 0 a 1000 volts, tá? Com resolução de 1 volt, porque a menor medida aqui vai ser 1 volt. Se eu pegar e quiser medir pressão, por exemplo, eu posso fazer de 0 a 10,00 kPa. Então eu vou ter uma resolução de 0,01 kPa. Tá? Se eu quero medir resistência, eu posso fazer de 0 a 1000 miliohms. Veja que a unidade aqui agora mudou. É o mesmo que esses 1000, só que aqui é volts, né? E aqui é miliohms. Tá? Não importa qual é a escala que você esteja trabalhando, você sempre vai ter na escala de milhar. Então, vai ter sempre um número e 3 zeros. Um número e 3 zeros. Tá? A única diferença é o ponto. Né? O ponto, na verdade, você força o ponto. Via código, via firmware, você vai lá e força um ponto no local onde você quer. Né? Então, se eu chegar aqui, ó, né, se eu chegar, por exemplo, aqui, ó, nesse meu multímetro aqui, ó, ele tem um ponto aqui, ó. Mas se eu pressionar aqui, ó, o range, ó, o software, o firmware do multímetro, ele muda o ponto para onde ele quer. Tá vendo? Ele muda. Isso é fácil fazer no código, tá? É só você forçar o ponto ali, ó. Tudo bem? Então, a ideia é trabalhar isso aqui. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai sempre trabalhar com o número inteiro. Você não precisa fazer cálculos, né, com variáveis do tipo float. Tá? Então você vai ter um número muito mais rápido e vai gastar muito menos código para você poder fazer essa medição. Ok? Então aqui tem um exemplo. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu estou fazendo uma medição de temperatura. Eu estou usando o LM35. Tá? O LM35 tem um FT, uma função de transferência, de 10 mV por grau centígrado. Tá? Significa que, se eu submeter o sensor LM35, né, a uma temperatura de 1 grau centígrado, ele vai gerar 10 mV. Né? Se eu colocar 2 graus centígrados, ele vai gerar 20 mV, e assim por diante. A cada acréscimo de 1 grau centígrado, ele vai fornecer 10 mV a mais. Tá? Então vamos supor que o meu equipamento vai ter um fundo de escala, tá, de 100 graus, com resolução de 0,1 grau centígrado. Como é que eu consigo chegar nessa resolução? Porque eu tenho um conversor AD de 10 bits. 10 bits eu chego em milhar. Né? Chego na escala de 1023. Se eu tivesse, por exemplo, um conversor AD de 10, 11, 12 bits, aí eu estaria chegando na casa de 4.000, né? 4.096. Então eu poderia ter esse dígito maior aqui, o dígito mais significativo, eu poderia chegar até 4, o número 4. Tá certo? Número 4, ou eu poderia fazer aqui o meu fundo de escala 3 e o resto do 9, né? Forçando de repente até o número 4. Tá? Então, no meu caso, 10 bits, eu estou então utilizando essa faixa de 0 a 100 graus. De repente vocês vão me perguntar, mas ele não vai até 1023? Então, teoricamente, eu não poderia medir 102,3 graus? Correto. Você poderia medir essa temperatura. Só que não fica legal, né? Aqui, se você observar nas especificações do multímetro, não tem um número aqui quebrado, né? Fundo de escala é 600, ou é 6, ou 60, ou é 600. Não é 602 alguma coisa. Né? Então, mesma coisa. Aqui no teu caso, você força um número, uma escala para que fique
certinho. E isso é feito via software, né? O teu equipamento tem capacidade de medir um pouco mais, só que você limita a capacidade dele via software, tá ok? Então, qual que é a tensão de saída do LM35 a 100 graus, no fundo de escala? Então, se eu pegar o meu sensorzinho, meu LM35, e colocar numa estufa que tem 100 graus centígrados, 100 graus vezes 10 milivolts por grau centígrado, ele vai gerar 1 volt. Tá? Só que o meu ADC do AVR, do meu microcontrolador, ele está trabalhando com 5 volts de referência. Né? Então eu tenho que casar. Se eu estou com fundo de escala de 100 graus, eu preciso gerar uma tensão tal qual chegue no fundo de escala do meu conversor AD, ou seja, 5 volts. Né? Então, para isso, eu preciso amplificar esse sinal de 1 volt em 5 vezes. Então, está aqui. Ó. Aqui está um esquemático, onde eu tenho o meu sensor LM35. Né? No pino 2, eu estou gerando uma tensão de 10 milivolts por grau centígrado. Aí eu amplifico ela através de um amplificador operacional, usando o MCP6002 da Microchip, mas pode ser usado outro microcontrolador, mas eu recomendo usar esse, porque ele é rail-to-rail na saída. E aí o que eu vou ter na saída? Se eu tenho 10 milivolts por grau centígrado e ele amplifica 5, eu vou ter na saída 50 milivolts por grau centígrado. Com 100 graus, eu vou ter na saída 5 volts. Então eu vou estar atingindo toda a faixa de trabalho do meu conversor AD. Tá? Então, quando a gente vê o pessoal que mexe, principalmente o pessoal que mexe com Arduino, pega um sensor de um LM35 e coloca esse pino aqui, ó, pino 2, diretamente na entrada do conversor AD, funciona, mas você não vai estar aproveitando toda a sua faixa do teu conversor AD. E provavelmente, o que vai acontecer também? O último dígito não vai estar variando de 1 em 1. O último dígito não vai estar variando de 1 em 1. Ele pode estar variando de 5 em 5. Entendeu? Você não vai estar fazendo uma otimização da tua faixa do teu conversor AD. Então, é necessário você colocar aí, fazer uma adequação do teu sinal, do sinal do teu transdutor, antes de injetá-lo no seu ADC do teu AVR. Então aqui está as relações. Ó. Então se eu tenho 102,4 graus centígrados, né, na saída do meu amplificador operacional, eu vou ter 5 volts. E na saída do meu conversor AD, eu vou ter 1000. Na verdade, teoricamente, eu teria 1024, né? 1024 eu teria, mas ele não vai chegar em 1024, vai chegar em 1023. Então, se eu tenho 102,3 graus centígrados, eu teria 5 volts e 1023 na saída do meu conversor AD. Ou seja, se eu pegar o meu sensor, colocar lá numa estufa onde eu tenho 25 graus centígrados, ele vai gerar, na saída do amplificador operacional, 102,07 milivolts, e isso, consequentemente, vai gerar, na saída do meu ADC, o número 25. Esse número, pessoal, eu posso pegar ele, né, passar ele no formato de string, não preciso fazer nenhuma regra de 3, nenhum cálculo em ponto flutuante, não preciso fazer nada disso. Eu pego esse número e passo ele para string e jogo ele numa porta serial, jogo ele num display LCD, tá? E tenho o valor medido do sensor de temperatura, ok? Então é bem mais simples, pessoal, trabalhar dessa forma, ok? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou dar continuidade falando dos aspectos de aquisição e tempos de conversão do conversor AD. Tá? Aí vamos entrar nos aspectos do sample and hold, das características, né, de como ele faz essa aquisição, ok? Então aguardo vocês aí no próximo vídeo para a gente continuar falando desse assunto do conversor AD, ok?